Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Deus na Escuridão, do Walter Ugumãe. Walter Ugumãe é um autor angolano naturalizado português, já muito aclamado aqui no Brasil, muito amado pelos leitores brasileiros. E este aqui é o seu livro mais recente, recém-lançado no Brasil pela editora Globo, no selo Biblioteca Azul, que me convidou para que eu falasse com vocês sobre o livro aqui no canal. Aqui já tem, inclusive, um outro vídeo de obra do Walter Ugumãe que eu vou indicar no decorrer deste, mas esse romance começa da seguinte forma. Pouquinho nasceu sem as origens, era inteirinho um menino, mas vinha mordido entre as pernas como se algum predador o tivesse buscado na barriga de nossa mãe. Então, esse é o início do livro que, como vocês perceberam, tem um narrador em primeira pessoa que vai ser o irmão de Pouquinho. O nome desse narrador é Paulo e ele vai contar pra gente, então, o nascimento do seu irmãozinho. Imediatamente, esse irmão mais velho se coloca como protetor do caçula, que nasceu sem origens, o que significa que ele nasceu sem genitália. E o Paulinho, a postos ali para salvar a vida do seu irmãozinho, que é, como diz o apelido, pouquinho, né? Ele é pouco, ele é pequeno, ele é frágil. E o Paulinho vai encontrar no cuidado do irmão uma espécie de antídoto à grande solidão que ele sente até aquele momento, né, que ele ainda é filho único. Desde o início, esse irmãozinho vai ser considerado pelo Paulo como um pedaço de Deus. É assim que ele fala do Pouquinho, como o próprio corpo de Deus oferecido àquela família, que é uma família de pouquíssimos recursos, ou seja, ter o corpo de Deus ali é um verdadeiro milagre, né? O fato de nascer sem origens parece comprovar isso, atestar esse milagre, né? Nitidamente aproximando o irmão da anatomia angelical, como a gente imagina que seja, né? A anatomia dos anjos. Os anjos não têm sexo. Então, existe essa aproximação aqui dentro do livro, e não só para a família, mas também para toda a população da ilha onde eles moram, que é a Ilha da Madeira, né? E a população, então, ali vai dizer que era o crio angélico e puro que nascera para expiar os pecados do mundo, o Pouquinho. Então, é desse jeito que as pessoas vão olhar para essa criança. Não por acaso ele vai ser chamado de Serafim, esse é o nome de batismo dele, como aquele anjo bíblico de 6 asas, né, que seria um dos anjos que estaria mais próximo de Deus na hierarquia angelical. E eu acho curioso como o Paulinho, né, o Paulo, que antes era chamado de Paulinho, vai ganhar a alcunha de Felicíssimo depois que o irmão nasce, porque é assim que ele fica com o nascimento do irmão, muito, muito feliz, e assim a população ali, a vizinhança vai começar a chamá-lo de Felicíssimo, né, no superlativo, e ele vai ser, portanto, renomeado pelo nascimento do outro, né, pelo nascimento do irmão, é que ele ganha esse novo nome de batismo, ganha uma nova existência, enquanto o Serafim vai para o diminutivo, né, o apelido dele é Pouquinho. E em certo momento aqui do livro, o Walter Ugumãe escreve que os nomes são como identidades gradeadas. Estes serão, então, os novos nomes que esses personagens, esses irmãos, ganharão. Felicíssimo narrador e o Pouquinho, que é um grande protagonista aqui dentro. E como eu falei pra vocês, essa história acontece na Ilha da Madeira e o cenário é importantíssimo aqui pro livro. Ele é um daqueles cenários que tem forte influência no contorno, nos contornos da história mesmo, né? Nos caminhos, melhor dizendo, da narrativa. Então, a Ilha da Madeira é uma região autônoma que existe de verdade, é uma região autônoma de Portugal, que fica frente à costa noroeste da África. E o Walter Ugumãe pescou a sua inspiração na Ilha da Madeira mesmo, né? Do lugar que brota a história, porque ele diz que chamou muita atenção dele quando ele estava na Ilha da Madeira, que as pessoas habitassem a língua portuguesa fazendo um desvio perante o padrão que ele utilizava, que seria o padrão do português de Portugal. E essa mudança foi algo que chamou muito a atenção dele. Ele diz isso em entrevistas que a gente encontra aí online. Ainda há pouca coisa sobre este livro na internet, mas algumas entrevistas com o autor que saíram lá em Portugal a gente consegue acessar, e numa delas ele fala disso.
de como a língua portuguesa é falada de uma forma bastante singular na Ilha da Madeira, e ele vai mimetizar esse modo de falar aqui no seu estilo do texto também. E a Ilha da Madeira vai ser apresentada aqui como uma terra vertical, porque é uma ilha com muitas pedras e as casinhas ficam no topo dessas pedras, então tudo vai subindo, né? Essa terra vertical de difícil acesso, quase que só verdadeiramente acessível pelos nativos mesmo, que já estão acostumados com a geografia pedregosa daquele lugar. O que também chamou bastante a atenção do Walter Ugumãe, ele fala numa outra entrevista, essa distribuição, né, das casas no espaço, quase assim caindo da costa, assim, pendurados ali na costa, né? Isso chama bastante atenção e está muito bem descrito aqui no livro, que além de tudo apresenta a Ilha da Madeira como um lugar de explosão dos sentidos, assim, de odores luminosos, um espaço onde há uma convivência de espécies muito harmoniosa, e essas espécies chamam muita atenção, os animais, os pássaros, principalmente, há muita essa correspondência entre os humanos e da ilha e os pássaros, e é um ambiente de início, quando a história começa, porque o livro é dividido em 3 partes, e a primeira parte é narrada na década de 80, né? Ela leva como título O Nascimento de Pouquinho, em 1981. Então, nesse primeiro momento, a ilha tinha no verão, né? No verão de 81. Nesse primeiro momento, a ilha recebia, assim, ela era pouco perturbada pelos turistas ocasionais. É apresentada aqui pra gente a mitologia dessa ilha, de como teria nascido a Ilha da Madeira, a ilha real, teria sido, então, tomada pelo fogo, por um fogo de 7 ou de 100 anos, isso vai variar de acordo com quem conta a história, mas logo assim no comecinho, na página 38, o narrador vai apresentar pra gente desse modo. A mitologia conta que quando encontraram a Ilha da Madeira, não puderam adentrar a mata de tão espessa. Por canto nenhum se subia à ilha, cheia de alturas à vista larga e contudo sem modo de pousar os pés. Também conta que, esticados nos barcos, os homens de então foguearam a natureza, circundaram como entenderam e foguearam por toda a parte. 7 anos mais tarde, quando aconteceu de alguém voltar a encontrar nossa terra, a ilha ainda ardia. Então essa é uma parte dessa história mitológica aí da ilha, e isso teria feito com que as pessoas da ilha estivessem acostumadas a sofrer, a padecer. E é o que acontece com o nosso Felicíssimo. O Felicíssimo vai ser conhecido como o Felicíssimo do Pardieiro, porque é no Pardieiro que a família dele mora. Ele, a mãe, o pai e agora o Pouquinho. E o Pardieiro é essa construção em ruínas, então eles têm uma vida muito miserável, eles são conhecidos por isso, por morarem na casa mais pobre de toda a ilha, no ponto mais alto, que também é muito interessante, porque faz dele tanto o mais perigoso, né, o ponto mais perigoso da ilha, como também o mais privilegiado em termos de visão, porque de lá você tem toda a visão da ilha, né, por completo. E aí é muito interessante como a região insular parece, como ela dialoga assim com a interioridade desses personagens, porque eles ficam ali circulando só entre si mesmos, né, entre aquelas mesmas pessoas de sempre, não tem escapatória, então é como se isso de certa forma potencializasse primeiro a interioridade dos personagens. E, em segundo lugar, o livro começa quando o Felicíssimo, na verdade, ainda é criança, né? Quando o Pouquinho nasce e tal. A gente entende que ele tá narrando já como adulto, mas ele adota uma perspectiva bastante próxima da infantil. Nesse primeiro momento é assim que a gente vai entender essa perspectiva dele. E se pelo olhar infantil as coisas já são maiores, né, do que o normal, porque tem aquelas proporções imensas, afinal de contas você é pequeno, então olhar para o mundo vai parecer maior do que é. Então, na ilha, esse olhar fica tudo ainda fica mais grandioso, né? Mais absoluto, porque o mundo é o que cabe naquele contorno. Isso em segundo lugar. Então, ainda que haja nesses personagens, principalmente no Felicíssimo, no começo, um desejo de ir ao continente, né? Que ele fale do continente. O continente vai ser sempre uma abstração, né? Muito distante, em contraponto àquela realidade pulsante da ilha da qual eles não saem.
Então, tem muito essa relação dos personagens com o espaço. A vizinhança acaba sendo muito conectada, porque estão sempre ali juntos e formando uma própria mitologia particular dessa Ilha da Madeira, né? Da Ilha do Romance, no caso. Então, a gente tem primeiro essa mitologia do espaço e depois essa mitologia própria dos habitantes desse espaço, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma galeria de personagens muito interessante para além desse núcleo familiar, que é muito bem explorado aqui dentro. A gente vai ter, por exemplo, a Luizinha, que é uma das vizinhas que vai ser a mãe do Nhanho, que é o melhor amigo do Felicíssimo durante a infância. A baronesa do capitão, que é uma personagem fascinante, ela vai ser a única pessoa aqui dentro verdadeiramente abastada ali na ilha, então ela tem dinheiro e ela é uma mulher trágica e sem limites. A personalidade dela é muito bem apresentada e explorada aqui. As duas repetidas, elas são chamadas assim porque elas são as damas de companhia da baronesa e elas são muito parecidas e fazem tudo juntas, magras, elas são praticamente gêmeas, assim, inseparáveis. E ali dentro da ilha, um lugar muito importante para a comunhão dos seres vai ser a capela do campanário, né? Ou seja, há a presença física da Igreja Católica. É um ponto importante aqui também, porque a presença do dogma é fundamental para como a história se desenrola, assim. Então a gente vai ter o padre, que é o Padre Estevão, e os médicos, que são o Dr. Paulino, que seria uma espécie de clínico geral, mas que acaba cuidando de todos os problemas de saúde ali do lugar, e o Dr. Saturnino, que é o médico do sanatório. Então tem também o sanatório Trapiche, a loucura rondando ali como um medo. E esses três personagens vão ser, assim, praticamente as únicas autoridades ali da ilha, né? O padre e o Dr. Paulino, principalmente. E, claro que, dadas essas conjunturas, tudo que acontece ali, tudo que é notícia, corre muito rápido ali, né? As línguas não param de fabricar sobre as vidas uns dos outros. E essa vida humana vai ser vista pelo Felicíssimo como um jogo de xadrez dos deuses, no qual é preciso se influir para não ser aniquilado. Então ele tem essa ciência da vida como se nós fôssemos pecinhas de xadrez, né, de deuses. Os deuses estão jogando com as nossas vidas. Então ele mobiliza alguns conceitos muito profundos com aquela simplicidade nada simples das crianças, que é uma coisa que acontece também em outros livros do Walter Hugo Mãe. Eu não li muitos livros dele, esse daqui foi a minha terceira leitura, mas eu li, primeiro eu comecei por A Desumanização, que eu li já há muitos anos, depois eu li o seu primeiro romance, que é O Nosso Reino, que é o que está resenhado aqui no canal. E nesse justamente, eu acho assim, abrindo parênteses, eu acho que daria para estabelecer alguns paralelos muito interessantes entre o primeiro romance do Walter Hugo Mãe e este que seria até agora o seu último romance, né? O romance mais recente. Então, quem tiver interesse em fazer isso, acho que consegue colher algumas ligações muito bacanas. Mas esse é, então, o nosso Felicíssimo. Ele mobiliza essas questões fundamentais da existência humana e ele tem uma gratidão pela vida, que é uma gratidão, assim, disciplinar. Ele acredita que essa gratidão disciplinar é que possibilita chegar à felicidade perene, que ele, Felicíssimo, parece até obrigado pelo próprio nome a performar. Então ele vai ser sempre grato para buscar ser sempre feliz, assim como a servidão também é para ele uma condição para ser, enquanto pobre, considerado bonito ou válido, né, ter a sua vida validada de alguma forma. Então ele até diz, né, que todas as vezes que ele fazia o que pediam, faziam o que era esperado dele, ele era bonito aos olhos dos outros. Então não havia coisa melhor para ser do que alguém que serve. E esse vai ser o modus operandi da sua vida, assim, é como ele funciona aqui no livro, acreditando que a beleza do pobre está na sua utilidade, está em mostrar serviço. Então, vindo de uma família muito pobre, o pai trabalhando ali, ele usa o verbo fabricar, porque o livro mantém a sua grafia e tudo mais do português do Walter Hugo Mãe, então não é o português brasileiro. Ele diz que o pai e ele, o próprio Felicíssimo, fabricam muito, e a gente entende que é um trabalho com a terra, né, que eles trabalham ali
em plantações e tudo mais. Ele vai ter, então, uma infância muito torta, porque desde criança ele vai precisar fazer esse trabalho, né? Esse trabalho e outras tantas tarefas dentro de casa para poder dar conta de suprir um pouco daquela pobreza absurda em que eles vivem, né? E ele tem uma posição de subalternidade absoluta. E ainda assim, mesmo sempre servindo aos outros e tudo mais, ele se mantém atento ao entorno, às belezas da ilha e às próprias dinâmicas familiares também, das famílias ao redor, mas sobretudo, claro, da sua própria família, né? Ele tá muito atento, por exemplo, ao comportamento do pai, que é um homem grande, alto, que diziam ter vindo de um povo que chegava até as alturas das árvores, assim, que teria as entranhas de ferro. Então, essa fortaleza absoluta, né, para essa família, para esse menino, e que depois do nascimento do Pouquinho, esse pai toma o costume de se sentar à frente de um espelho que tem na casa, uma das poucas coisas que tem, assim, decorativas na casa, e de encarar, então, o seu reflexo como quem busca ali um sinal ou, quem sabe, a possibilidade de uma existência invertida, né, em que o sentido das coisas se alterasse. Isso vem, como eu disse, depois do nascimento do Pouquinho, que é uma surpresa, uma coisa inexplicável, né, para aquela família. E fazendo isso, o filho observa o pai fazendo isso, né, se olhando no espelho, e assim o pai se divide em dois para o filho. Haverá o pai real e o pai virtual, que seria o pai de dentro do espelho, né. E é assim que o espelho passa a ser um símbolo muito importante aqui na narrativa, e também, claro, na relação do pai com o filho, né. O espelho vai ser uma ferramenta moral muito perturbadora aqui pro Felicíssimo, que nunca chega a decifrá-lo, nunca decifra de vez o espelho, nem tampouco o pai, mas ele tá muito desconfiado o tempo todo daquele mundo refletido em que tudo é imaterial. E é curioso porque tem um certo momento aqui do livro em que o Felicíssimo vai comparar a substância corporal do Pouquinho com essa imaterialidade do espelho, como se o irmão tivesse se originado dali, né, do universo inalcançável dos espelhos. Então, ele vai narrando assim, em pequenas confissões pra gente, esse pedaço de vida, né, nessa primeira parte, que é o nascimento de Pouquinho. Ele narra esse pedaço da vida que foi ali a sua primeira infância, a sua primeira idade, né, até o final um tanto cifrado dessa primeira parte, que marca também o fim da infância do narrador. A segunda parte é intitulada O Evangelho segundo aqueles que sofrem, e ela passa em 2001, então há um intervalo aí de 20 anos entre uma parte e outra, e essa segunda parte vai abrir com um capítulo-chave do livro, que é o capítulo que tem o mesmo nome do livro, o mesmo título do romance, né, e é o capítulo no qual se desenvolve essa relação que existe para o Felicíssimo entre Deus e as mães, né? O mais alto grau de afeto, que é o amor que o Felicíssimo quer alcançar quando ele ama o Pouquinho, é esse afeto da mãe, ou o afeto que Deus tem pelas suas criaturas. Ele compara essas duas coisas, ele diz que Deus é como as mães, ou as mães são como Deus, nesse sentido do amar. Então o amor e a fé estão muito ligados aqui dentro. Existe, portanto, uma espiritualidade bastante aflorada na narrativa, que propõe que esse amor não é uma exclusividade divina ou materna, então, né? É um amor que pode ser aprendido e compartilhado desde que haja fé. E aí é importante pensar, né, ou lembrar, considerar, que isso tudo acontece dentro de um mundo ficcional, né, um mundo criado aqui. Então, tanto mãe quanto Deus são conceitos inventados pelo próprio Felicíssimo. E por isso são muito idealizados aqui dentro, né? Não só dessas figuras particulares, né? Da sua mãe, que é a Mariinha, e do seu irmão, que é o Pouquinho, que também é uma figura bastante romantizada aqui. Mas, no geral, a maternidade no geral e a fraternidade no geral são amplamente romantizadas aqui dentro. É uma coisa, inclusive, que ele não faz, por exemplo, com o pai, né? Ele não fala dessa forma romântica sobre o amor paternal ou o amor que o filho sente pelo pai, por exemplo. Que ele ama esse pai, mas ele não idealiza esse pai em momento algum.
Talvez por esse pai ser um homem como ele, né? Enquanto o Pouquinho não seria exatamente isso, pela ausência das origens, pelo menos na visão dele, né? Na visão do Felicíssimo. Mas ele idealiza tanto esse irmão que ele chega, como eu falei pra vocês, ele compara o irmão ao corpo de Deus, né? E fazendo isso, a mãe deles, portanto, seria uma santa também, né? Como Maria, mãe de Deus. Então, tem todos esses paralelos que podem não convencer alguns leitores que não comprem essa ideia tão romantizada da maternidade, da fraternidade ou mesmo de Deus, né? Principalmente assim porque esse Deus vai ter um teor catolicista muito forte, um teor católico muito forte. Mas é por isso que eu disse que é importante enquadrar isso tudo num contexto ficcional, certo? É curioso que ele apresenta esse amor materno ou esse amor divino, já que ele iguala as duas coisas, né? Como um sentimento prenhe de carência. Então, por mais que Deus seja todo-poderoso, ele sente falta dos seus filhos, ele diz, né? Então, Deus, esse Deus que ele cria e essas mães que ele cria são, antes de tudo, carentes dos filhos, né? Eles soltam os filhos no mundo só para esperar que eles voltem e aguardam, então, na escuridão, Deus na escuridão, aguardando a luz que só o amado, no caso o filho, pode trazer, né? Ou aguardando a extinção dessa escuridão que só viria com o retorno do filho. Então é mais ou menos essa imagem que ele cria aqui nesse capítulo. Esse capítulo também aponta o regresso às origens como o verdadeiro movimento da vida. E aí é até engraçado usar esse termo origens, né? Pensando que aqui no livro ele tem outros sentidos também, porque quando ele fala das genitálias, ele fala das origens. Mas esse retorno à origem é o retorno à mãe, né? É o retorno à casa. Tem uma cena muito emblemática aqui também, não vou dar muitos detalhes, obviamente, mas tem um momento em que o Felicíssimo precisa ter o caminho de volta para casa indicado por alguém, e quem faz isso é uma mulher também. Então as mulheres estão sempre alçadas aqui nesse espaço meio místico e bastante idealizado da salvação, da santidade e tudo mais. Nesse exercício de se inspirar no amor materno e no amor divino para amar o irmão, o Felicíssimo transfere também essa carência em relação ao seu irmão caçula. Então ele é muito dependente emocionalmente, não só emocionalmente, dependente no geral, do Pouquinho, porque ele precisa exercer esse cuidado, que afinal de contas é uma das funções da sua vida. Só que o cuidado é também um regime de servidão. Então ele acaba sendo um servo desse amor, né? E há aqui no livro um grande dilema que traz justamente essa questão à baila, que eu acho que é uma das questões mais fundamentais aqui do livro. Até onde é possível ir por amor, né? A felicidade tem um custo, o amor divino, que é o amor por excelência, tem um custo, que é o que ele entende como estar a serviço do outro. E aí nessa segunda parte do livro vai ficar muito evidente essa crendice da vizinhança, que eufemiza bastante essa visão altamente capacitista que eles têm do Pouquinho, porque eles têm essa visão sim, e nem mesmo o Felicíssimo foge disso. Por o Pouquinho ser uma pessoa com deficiência, por ele não ter origens e tudo mais, eles só vão enxergar esse moço, esse menino, né, agora já um jovem, pela chave da santidade. Então, assim, afinal, alguém que nasce com uma deficiência como a dele só pode dar para santo mesmo. Nada além disso passa pela cabeça das pessoas quando se pensa no futuro ou na função do Pouquinho na Terra, assim, sabe? Por outro lado, a narrativa também aponta a hipocrisia dessa mesma vizinhança, a sua visão bastante encurtada, inclusive, em relação ao exercício da sexualidade, que não existiria sem haver um falo, né? Dependente, o exercício da sexualidade seria dependente dele, pela visão que a gente entende porque totalmente conservadora, né, dessa população, que é uma população muito religiosa e tudo mais. Então tem um fundamento aqui para isso, né? Agora, nesse segundo momento do livro, o Felicíssimo vai se consagrar como grande responsável por santificar o irmão, direcionando ali os seus movimentos. Eu não vou dar muitos detalhes de novo, vocês sabem que eu gosto de sempre, né, deixar pra vocês essa possibilidade de curtir a experiência da descoberta das coisas do livro.
mas tem esse movimento. Também nessa segunda parte, que, como eu falei, se passa 20 anos depois da primeira, a presença dos citadinos, dos turistas e tudo mais, é muito mais acentuada, chega até a perturbar, se não a paz do lugar, a paz do Felicíssimo, principalmente com a inclusão de alguns hábitos profanos, digamos assim, como as festas em que os jovens dançam obscenamente uns com os outros, como se fossem animais de outra espécie, o Felicíssimo descreve assim. E aí a sua solidão é mais assinalada e ele mesmo vai ganhando contornos de santidade, sabe? Ele tem um pudor, uma castidade muito promovida pelo exercício contínuo desse amor servil. E eu vou contar pra vocês que eu senti que foi só nessa segunda parte que o livro realmente ganhou corpo. Não só pelo aprofundamento desse sujeito lírico, eu acho que eu posso chamar o Felicíssimo assim, porque esse livro tem um aspecto, uma prosa fortemente poética, assume um aspecto fortemente poético, então dá pra falar tranquilamente do Felicíssimo como um sujeito lírico aqui. Esse lirismo é bastante característico do Walter Hugo Mãe, né? Mas não só por esse aprofundamento, eu acho que ganha corpo, né? Porque ele tem um jeito muito próprio de narrar, né? Uma perspectiva infantilizada, travestida por uma formalidade adulta. Então, por isso que eu falei pra vocês que a gente tinha a impressão de que era uma criança falando no começo, mas ao terminar, dá a entender que ele, na verdade, já era um adulto narrando o que aconteceu ali na infância. Mas mesmo quando ele tá narrando o que já aconteceu na fase adulta, ele mantém esse tom mais infantilizado, uma perspectiva, eu diria, na verdade, mais infantil, com uma roupagem formal já mais desenvolvida, assim. Então, é uma coisa bem singular, assim, o estilo do Walter Hugo Mãe, mas ele é aquele tipo de autor, assim, que você pode ler sem saber que o texto é dele. Se você já conhece, você vai saber que é dele, sabe? E aqui isso continua, por mais que haja essa singularidade da voz narrativa, é claramente Walter Hugo Mãe. Ele vai, então, ter essa perspectiva e uma perspectiva que é cada vez mais dramatizada conforme a obra avança, então a coisa chega num aspecto bastante dramático, assim, nessa segunda parte e adiante. Mas não só por isso eu acho que ganha corpo. Eu acho que essa segunda parte ganha corpo sobretudo pela trilha narrativa mesmo, que começa a se formar mais nitidamente a partir daqui, né? Esse sentido que justifica a trama fica claro agora, da segunda parte em diante. Eu não vou falar muito dessa segunda parte, né, para deixar vocês descobrirem por conta própria durante a leitura. Eu só vou dizer que esse amor todo vai levar o Felicíssimo a uma situação de dilema que levanta a pergunta, né, que eu falei pra vocês: até onde se vai por amor? O que fazer quando o amado te pede pra fazer algo com consequências morais e até psicológicas graves, né, adversas, assim. E é uma proposta que aparece aqui pro Felicíssimo que, como se fosse um espelho, subitamente parece inverter os papéis de cada um dos irmãos. Então é como se, a partir dessa proposta, o Felicíssimo fosse santificado e o Pouquinho demonizado, mas só internamente, assim, só dentro do espelho que a gente está acessando pela narrativa também, porque é só para eles que sabem do pacto que essa imagem aparece dessa forma. Para quem tá de fora, a imagem é inversa e o Felicíssimo é que vai se apresentar como um traidor, assim. Então é muito interessante o que o Walter Hugo Mãe coloca, a situação que ele cria aqui dentro, ainda mais assim pensando na relação do espelho e tudo mais, é realmente muito interessante. O Felicíssimo, ele encara o medo e metaforicamente ele atravessa o espelho. Quem já leu vai entender do que eu tô falando, assim, mas é curioso porque logo depois disso, logo depois dessa proposta, o espelho some, não vou dizer como, mas ele some. Ele é retirado do cenário, né, e isso como que marca a impossibilidade de ele retornar de dentro do espelho, né, retornar dessa passagem, marcando então a sua danação eterna, né, e inclusive impossibilitando também o pai de retornar, né. E, enfim, não vou falar mais muito, que é pra vocês... Quem já leu vai entender do que eu tô falando, mas assim,
Logo depois chega a terceira parte do livro, que é uma parte mais curta, que seria O Felicíssimo Irmão, é o nome dessa terceira parte, e que narra justamente essa danação desse sujeito lírico num tempo que parece um tempo suspenso, como que de outra ordem. E embora seja um livro que tenha como objetivo louvar as mães e o amor materno, eu vou falar pra vocês que pra mim o que mais impressionou mesmo foi a figura grandiosa e misteriosa do pai aqui dentro. E a relação complexa que o narrador tem com ele, assim, com esse homem de quem ele vai herdar a altura e as entranhas de ferro. E como eu acho assim que como a mãe já tá definida como um ser divino, abençoado, tudo mais, né? Ela tá entronizada, distante, isolada no seu próprio planeta, isso ele diz. Como ela é desse jeito, ela já é uma figura mais chapada, sabe? Porque o seu olhar sobre ela não consegue penetrar tão profundamente quanto faz o olhar dele sobre o pai, né? Que é o seu semelhante e que termina como ele. Então, eu gosto muito de como o pai e como a relação com o pai é desenvolvida aqui, mais ainda do que essa coisa do amor da mãe estar próximo ao amor divino e tudo mais. Mas assim, todas essas questões vão sendo levantadas aqui por episódios muitas vezes oníricos, quase mágicos, por exemplo, uma revoada de 1000 vezes 1000 flamingos voando pelo céu, uma coisa assim, que só o narrador vê. Muita coisa fica inexplicada aqui dentro, né? Às vezes até com aquela sensação de ponta solta, se a gente não se entrega totalmente a esse caráter aberto da prosa mesmo, que é uma prosa, como eu falei, carregada de lirismo, em que se expressam esses princípios da gratidão, da alegria, da fraternidade. E aí o livro termina numa nota do autor, que é do próprio, claro, do autor, então do próprio Walter Ugumãe, falando de como a ideia do livro surgiu, da sua relação com a Ilha da Madeira, de como é uma homenagem para uma amiga dele que faleceu. E assim ele termina. Pra mim, acima de tudo, esse aqui é um romance espantoso, porque ele é muito deslocado do seu tempo. Vocês sabem que eu leio muita literatura contemporânea e tal, e esse livro, ele não vai apostar numa abordagem política, ideológica, ou um tom sarcástico, ou pessimista, ou irônico, não. Ele vai na contramão disso tudo, porque ele aposta simplesmente no amor, sabe? No momento em que a representação do amor, assim, tão pura, tão inequívoca, é muito rara. E eu tô falando isso sem nenhum juízo de valor, eu não tô dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, eu acho que vai depender do leitor de verdade. Tô dizendo como uma mera descrição mesmo do que tá sendo feito aqui pelo Walter Ugumãe. Inclusive, o próprio narrador reconhece que o mundo contemporâneo, principalmente fora da ilha, tá desacostumado a isso, a esse desabituado a alguém amar um irmão e fazer disso a sua vida, né? Então, eu acho assim, o curioso, tratar de algo tão deslocado e ao mesmo tempo tão batido, né, como o amor, o amor é matéria artística desde que o mundo é mundo, né? Mas é justamente isso que vai fazer desse livro extraordinário, né? Vai fazer com que ele se destaque em meio aos demais, talvez até como um livro subversivo nesse sentido, né? Porque não deixa de ser um gesto ousado resgatar esse amor perfeito, o amor materno divino, como um tema literário. E aí eu lembro de uma resenha que eu achei no Scooby, de um leitor, agora eu não peguei o nome da pessoa, mas eu achei engraçado que ele vai falar assim, né, que quem partilhar da mesma visão de mundo do escritor, e falando principalmente assim dessa coisa da romantização da mãe e tudo mais, quem partilhar dessa visão vai terminar a leitura felicíssimo. Agora, quem tiver outro tipo de visão, outra perspectiva, provavelmente vai achar que o livro é apenas um pouquinho do que poderia ser. Então, ele juntou o felicíssimo e o pouquinho numa impressão muito interessante, né, que ele dá aqui do livro. Eu achei bacana isso, e eu acho que vai depender muito, assim, a recepção desse livro acho que vai variar bastante, mas eu acho que o bom dele é justamente não buscar agradar. Acho que o Walter Ugumãe é um autor que já tá, né, muito seguro, assim, na sua posição. Talvez seja um dos autores, talvez não, com certeza é um dos autores portugueses contemporâneos mais lidos ao redor do mundo e tudo mais, então ele já tem essa segurança de não buscar ser correto, agradar um ou outro, não, ele consegue ser simplesmente o que é.
né? Então isso vai fazer com que muita gente ame e outras pessoas não gostem tanto assim, né? Mas eu gostei bastante dessa leitura, muitas coisas assim passaram pela minha cabeça. Esse livro ele vai fechar uma tetralogia do autor, mas que é uma tetralogia de livros independentes. Ele organiza, assim, sessiona os livros dele em bases temáticas. Então, por exemplo, este aqui vai fazer parte da tetralogia que ele começou em 2013 com a desumanização, que, se eu entendi bem, são romances que se passam em ilhas. Então esse aqui é o que fecha. Acho que o primeiro, a desumanização é na Islândia, depois Homens Imprudentemente Poéticos é no Japão, As Doenças do Brasil aqui no Brasil e Deus na Escuridão é na Ilha da Madeira. E a Editora Globo tem feito um trabalho muito bonito com as publicações do Walter Ugumãe. Mãe. Esse livro aqui, ó, vou mostrar pra vocês os detalhes da edição. Ele tem o corte colorido, né? Inclusive é uma homenagem, essa cor aqui é uma homenagem a essa amiga do Walter Ugumãe, da Ilha da Madeira, que morreu. E aqui dentro tem uma imagem que eu não consegui saber de quem é. Eu não sei se é a mãe do Walter Ugumãe, eu de verdade não sei, gente. Quem leu aí, se quiser também imaginar a quem possa estar se referindo de personagem aqui no livro. Mas é uma edição super bonitona, gostosa de ler, e eu fiquei muito feliz que a Editora Globo tenha me convidado para falar com vocês sobre Deus na Escuridão, do Walter Ugumãe. Essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aqui embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do Walter Ugumãe, inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!